neste lugar. Pode tomar seu assento, irmão, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao nosso Deus, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade que Ele nos concede, Ele nos confere, estarmos tomando esse púlpito e esse microfone para estarmos falando das benditas verdades e da Sua palavra, que é inerrante e que tem transformado a minha vida no decorrer dos anos. A cada dia que estudamos, irmãos, e meditamos nos textos sagrados, chegamos à compreensão de que nada conhecemos de Deus. Por mais que nós nos debrucemos sobre esta palavra, como o pastor Milton Caetano dizia, o poço é fundo. E nós só temos, às vezes, uma canequinha ou uma colher de sobremesa para tirar a água desse poço. Amém? Ele manda, puxa a porta ali. Ah, não, meu povo já não está dentro. Minha voz é meio grossa, daqui a pouco o japonês aí na frente vai ficar incomodado. Mas, agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade que nos conferiu ontem às 11h45 da noite. Estávamos ministrando a palavra para vós nesse dia. Mas é aquilo que ele disse para os obreiros: fiquem na brecha. Nós temos que estar na brecha, amém? E uma das coisas que mais me alegra, irmãos, depois que eu aceitei a Jesus, é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Jesus. E a segunda coisa, a palavra dele. Então, como diz o apóstolo Paulo, a tempo e a fora de tempo, nós temos que estar preparados para falar de Jesus. Falar de Jesus, irmãos, é coisa maravilhosa. Coisa linda falar de Jesus. O homem é que complica o Evangelho, mas o Evangelho é simples. 66 livros resumidos num só único versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem da Bíblia. Eu gosto muito de frases e eu costumo anotar essas frases. E no dia de hoje, quando meditava, eu me lembrei de uma frase que um certo homem de Deus disse há um tempo atrás. E essa frase dizia assim: não há como pregar graça sem cruz, não há como pregar amor sem juízo. O senhor lembra que eu disse essa frase, pastor? Foi o senhor. No dia 18/8/2007, no ano que eu fui para o presbitério, eu estava pregando naquela escola bíblica. O senhor disse essa frase, eu ainda era diácono quando eu anotei, mas no final do trabalho, pela graça de Deus, fomos elevados ao presbitério. É uma grande verdade, não há como você pregar, falar da graça de Deus sem passar pela cruz de Cristo. E não há como você falar do grande amor de Deus sem falar que Ele também é um Deus de juízo. E hoje o tema escolhido pelos nossos jovens é muito propício, porque fala do ID de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor, conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 28. Eles colocaram somente a parte B do versículo 20, mas nós vamos ler a partir do 18 para termos uma compreensão desse grande comissionamento. Nosso irmão Pedro já ministrou esse texto ontem. Nós queremos fazer menção. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí tem um ponto e ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E o tema escolhido pelo nosso grupo de mocidade foi esse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos que crer nessa verdade bíblica, que quando nos dispomos a ir pregar o Evangelho, a graça salvadora e salvífica de Jesus nos acompanha e é conosco nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, nos seus momentos de luta, nos seus momentos de tristeza, e muitas vezes, como ele mesmo disse nas suas cartas, esbofeteado pelo inimigo, pelo
agente de Satanás, por aquele espinho que ele trazia na sua carne, consultou a Deus. E Deus disse: a minha graça te basta. Às vezes, irmãos, quando nós olhamos para o passado, para os nossos irmãos que foram mortos em fogueiras, em arenas, não conseguimos entender como aqueles homens e mulheres suportaram ser queimados, porque não se disporam a negar Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das suas almas. Nós não sabemos o que é ser perseguidos. Talvez vocês não saibam. Eu já fui perseguido pela polícia durante muito tempo, mas Deus sempre deu livramento. É difícil você entrar e sair dos lugares quando você tem medo de morrer, não, quando você tem muitos inimigos, vamos dizer assim. Eu nunca tive muito medo de morrer. E sempre que entrava num lugar, eu nunca ficava de costas para a rua, porque podia morrer. E verdadeiramente a gente não entende, eu nunca entendi os cristãos por causa disso, que levava uma pessoa a dar a sua vida só pelo simples fato de não negar a Jesus. E comecei a ler, mesmo eu nasci num lar cristão, me desviei, mas comecei a ler a Bíblia fora da igreja, li ela 3 vezes para ver se eu conseguia entender. Mas sem o Espírito de Deus é impossível, você continua na mesma. Você lê e relê e não consegue entender. Mas quando eu cheguei, certa vez, já depois de salvo, nessa carta de Paulo a Tito, conforme foi lido ontem, foi lido hoje de novo, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: portanto, Tito 2:11, abre aí e acompanhe comigo. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aí, depois de salvo, lavado e remido, o Espírito Santo começou, logo no começo da minha caminhada com Cristo, falar dos 3 tempos da graça. A graça tem 3 tempos, irmãos, e esse tempo é passado, presente e futuro. Estão aqui nesse versículo. Aqui o apóstolo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora. Isso é o passado da graça. E isso acontece através da justificação. Paulo fala que fomos justificados. Jesus nos declara justos diante do Pai. A graça salvadora de Cristo se manifestou quando ainda nós éramos ímpios no nosso passado. Olhar para mim hoje e dizer: esse é um homem de bem, é fácil. Me amar hoje é um pouco mais fácil do que era antigamente. Eu realmente era terrível, terrível. Se você acha que tem uma pessoa terrível na sua casa, é porque você nunca me conheceu. Eu era terrível com as minhas filhas, com a minha esposa. Terrível, um homem sem amor, sem escrúpulo, não tinha pena de ninguém, nem de mim mesmo. Mas quando eu cheguei e entendi que a graça salvadora de Deus podia me reconciliar, me restaurar a comunhão com o Pai, eu abracei essa oportunidade. Porque alguém um dia veio e me disse que Jesus tinha uma obra, e eu disse: eu não quero saber desse Jesus. Eu sou o autor, que ele diz. Jesus era marceneiro, não há autor do que ele não endireite. E eu fui para a forma de Jeová. Mas no passado, irmãos, verdadeiramente não merecíamos, mas Jesus me amou como eu era, pecador, traficante de drogas, uma pessoa que explorava mulheres na rua, que agredia as pessoas sem ter pena e nem piedade. Me amou quando eu estava lá. Foi lá que ele me amou, não foi aqui agora. E ele me amou na cruz do Calvário,
Há 2000 anos atrás, quando ele cravado naquela cruz disse: está consumado, ele nos concedeu reconciliação com o Pai pelo seu sangue vertido naquela cruz. Na velha aliança, o sangue era trazido de fora para dentro do Santo dos Santos e aspergido uma vez por ano sobre a tampa do propiciatório. Então, durante um ano, os pecados de Israel estavam cobertos, mas esse processo tinha que ser repetido a todo ano. Eu faço ideia agora que eles não têm a arca, pastor. Quantos mil anos já está atrasado de pecado naquele povo? Mas Jesus disse que vai alcançar. E um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Deus. Mas foi lá na cruz que Ele declarou a nossa liberdade. Foi lá na cruz que Ele disse: está consumado. Ele já tinha dito: eis que estarei convosco todos os dias. Os discípulos olham para Ele suspirar na cruz e se desesperam. Fogem. O único que permanece prostrado é o apóstolo João. Pedro o nega. E ele se lembra que o mestre havia lhe dito que ele faria isso. Pedro, o sanguinário, aquele que estava com a espada ainda na cintura quando Jesus foi preso, passa na orelha do servo do sacerdote de Malco, não é Malco, não, é Malco. Foge, nega, diz não. E quando o galo canta, o evangelista diz que Jesus o olha de onde ele está e ele se lembra. E aí eu tenho um livro que eu li e estou relendo de novo, que chama Síndrome do Canto do Galo, do pastor Leonardo Cabral, pastor. Diz o desespero que esse apóstolo sofreu por ter negado o seu mestre. Mas Jesus não o abandonou no esquecimento. Logo após o ressurreto, quem ele manda trazer? Pedro. Por mais que nós o neguemos, Ele nos amou de uma forma infinita. E amou assim, pregado numa cruz. Para hoje podemos ir e dizer que Ele verdadeiramente está conosco. No passado, a graça nos foi manifesta na justificação de Cristo, educando-nos para que, renegadas as impiedades das paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Isso é o tempo da graça do presente. Presente. E esse presente se chama santificação. Fomos justificados, declarados justos, e agora estamos nesse processo da graça do presente, sendo transformados pela palavra de Deus. Sendo colocados sobre esta bigorna, e o Espírito Santo vem, pá! O ferro tem que estar quente. Se você molhar ferro frio, ele quebra. Por isso que devemos estar sempre aquecidos pela chama do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos confrontar sobre esta bigorna, nós nos moldaremos segundo esta palavra. E não quebraremos, porque o endurecido de coração, ele será quebrado, irmãos. Será quebrado. E mesmo que não queira nesta vida, e resolva renegar Jesus até a última oportunidade, e morra sem salvação, um dia na glória, quando estiver sendo declarado a sua condenação eterna, ele vai ter que se dobrar e declarar que Jesus é Senhor. Aleluia. Ninguém vai escapar da condenação. Todo mundo pensa que no final senta Satanás num trono e reina no inferno para toda a eternidade. A Bíblia diz que primeiro cai a besta, o anticristo, depois a morte, depois Satanás e depois o inferno, e vai tudo para o lado de enxofre. Todos eles serão atormentados. Mas a graça de Jesus no presente nos diz que devemos amar como Jesus nos amou. Devemos suportar as afrontas como Jesus suportou. Ser cuspido, irmãos. Ser massacrado. Ele foi açoitado com um azorrar, um chicote de tranças de couro, com pontas de ossos e ferrinhos. Imagine se só a vara e o chicote já corta. Imagine
um chicote com um monte de pedacinho de osso e de ferro batendo na carne. Tudo aquilo era puxado. Diz Flávio José no seu livro que arrancava pedaços da carne. Foi escarnecido, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, para que hoje nós possamos ter a esperança da coroa da vida eterna. Mas a primeira coroa foi colocada de espinhos na cabeça do nosso Senhor e Salvador. Foi colocado o patíbulo da cruz, a parte transversal. Dizem alguns que pesava entre 70 a 80 quilos só aquele patíbulo. E ele carregou por mim e por você. E como o homem caiu algumas vezes, então um dos guardas chama um sirene, Simão. Está na Bíblia o nome desse homem, só fala dele dessa vez, mas por ter carregado a cruz de Cristo, o seu nome está nas Sagradas Escrituras até o dia de hoje. Sabe qual é o problema da nossa geração? Quer participar da glória, mas não quer passar pela cruz de Cristo. Quer ter o seu nome em evidência, quer ser grande em alguma coisa, mas não quer submeter-se à palavra do que salva. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus Cristo. Engano daquele que pensa que com boas obras, boas ações, boas palavras vai conseguir herdar o reino do céu. Como o nosso pastor mesmo disse, você não mede se uma pessoa vai para o céu pelo tanto que ele está sendo usado por Deus. Porque se fosse assim, Jesus não diria para muitos naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles dirão: Senhor, Senhor, no teu nome pregamos, expulsamos, fizemos milagres. Estavam sendo usados. Porque o que o homem esquece, irmãos, que o poder não está nele. A excelência da glória é colocada num vaso de barro, porque a excelência da glória sempre pertencerá a Ele. O milagre é realizado quando você diz para o demônio: saia em nome de Jesus. Aqueles 7 filhos daquele falso profeta foram querer fazer igual Paulo, foram expulsar um demônio. Ele disse: em nome do Jesus de Paulo, sai. Apanharam o tanto, irmão, apanharam o tanto, tiraram toda a roupa deles e botaram eles para correr. E os diabos, os demônios olharam: Paulo e Jesus nós conhecemos. E você, quem é? Não podemos brincar nesses dias, porque o poder está no nome de Jesus. Nós vemos muitos movimentos acontecendo nesta terra e não muda nada. Nada. No século XV, XVI, XVII, quando a igreja dominava, a igreja romana, com mão de ferro, nada se podia fazer. Mas século XVI, XVII, a Bíblia foi sendo traduzida para as línguas vernáculas, inglesa, alemã, e foi sendo traduzido, o povo começou a crescer, Deus começou a levantar homens como Wesley, como Spurgeon, como Moody. E sabe qual era a prova que Deus estava agindo? Não é que a igreja enchia não, irmãos. Não é que os cultos de Moody tinha 5.000 pessoas assistindo, não. É que na sociedade em volta, prostíbulo fechava, bar fechava, teatro fechava, porque não tinha mais quem fosse para esses lugares. Quando a palavra de Deus é pregada, quando você crê que Ele está conosco todos os dias, não há vale profundo que Ele não seja mais profundo. Não existe, irmãos. Não existe. Por isso que Paulo podia dizer: eu tanto sei viver abastado como eu sei viver com pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um homem que pôde dizer: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse homem entendia o que é ter Jesus com ele todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ele pregava, ele cumpria o ID de Jesus Cristo. E Paulo pregava, e a cidade, imaginando uma cidade inteira se converter ao Evangelho de Jesus. Sabe o que mais me entristece é ver países hoje, onde Paulo pregou no passado, em guerra. Turquia, a Bavária, dominadas pelo islamismo. Porque a igreja romana e ortodoxa grega perverteram o Evangelho de Jesus Cristo. E Satanás, que não é bobo, não é nada, foi lá e implantou uma religião no coração dos islâmicos,
que tem tomado a Europa de ponta a ponta, porque nós temos nos calado. Quando prendem cristãos e ameaçam cortar a cabeça, sabe qual é a minha oração? Jesus, não deixe ele negar o teu nome. Eu não oro para que Jesus salve a vida dele. Eu oro, Jesus, não deixe ele negar o teu nome. Não deixe ele negar. Sabe por quê, irmão? Porque quando ele fechar o olho na terra, ele abre o olho na glória. Quer prêmio maior do que esse para um salvo? Não existe, irmãos. Homens que entendem o que é estar constantemente na presença de Deus. Eu vi um testemunho do chinês que ficou preso, se eu não me engano, 17 ou foi 27 anos por ser cristão. E ele diz que a única alegria dele era louvar, mais perto que ele está em inglês, né? E os guardas o torturavam, ele dizia, batiam nele, colocavam ele sem roupa no lugar frio, e quando ele estava perto de morrer de frio, traziam ele de volta. Aquecia, quando ele estava começando a esquentar, levavam ele para o frio de novo, para ver se ele negava Jesus. Ele não negava, irmãos. Ele disse, nesses anos todos que eu passei preso, louvando, quão grande é o meu Deus, ou quão perto quero estar de ti. Ele falou, vocês podem aprisionar o meu corpo, mas o meu espírito está livre na pessoa de Jesus. Esses homens compreendiam o que é ter comunhão, ter algo em comum com o Salvador das nossas vidas. E é isso que no tempo presente a graça nos oferece, a santificação mediante a sua palavra. Porque sem santificação, o que acontece, irmãos? O que acontece sem a santificação? Ninguém, irmãos. Sabe o que é ninguém? Porque Jesus, o Deus homem, esteve aqui e o Pai não liberou ele por ser Deus para voltar se não tivesse santificação. A Bíblia fala que Jesus nunca pecou, foi recebido aos céus novamente. Dizemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz. E quando eu era ímpio, eu tenho essa Bíblia que está guardada, está toda cacarecada, está caindo aos pedaços, porque ela ficava em cima de um aparelho de som aberto no Salmo 23, porque eu achava que aquilo ia me proteger. A página está até amarela, de tanta fumaça da nicotina que a gente fumava dentro de casa. Eu disse, o Senhor é meu pastor, e ele falava assim, um dia eu vou ser, por enquanto eu não sou não. Aleluia! Eu achava que aquela Bíblia dentro da minha casa me protegia de alguma coisa, era um amuleto. Eu estava igual o povo de Israel na época da Arca da Aliança. A arca no templo, Jeremias dizia, arrependei-vos. Ele dizia, que é isso, esses homens não vão vir não, olha a arca de Deus aqui. Nós temos aliança com o homem lá em cima, não tem ninguém que vai... Só que a presença de Deus já não estava naquela arca, mas é muito tempo. E vieram os babilônicos, destruíram o templo, levaram tudo. E o povo cativo, 70 anos, quase ficou na Babilônia. E eu com aquela Bíblia no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, o primeiro salmo, minha avó me fez decorar esse salmo, eu tinha 8 anos de idade, sempre foi cristã minha avó. E se eu estou aqui hoje é por causa dela. E ela está orando para me ver lá no Brasil, porque ela disse que quer partir para a glória. E Deus disse que antes dela ver o que a oração dela causou na minha vida, ela não descansa. E meus primos falam, não apareça aqui. Mas ela pede a cada dia que eu vá vê-la, porque ela precisa descansar. E ela orou mais de 20 anos. A minha mãe desistiu, mas ela continuava orando. E eu escrevi uma carta para ela. Na minha época, de 15 anos atrás, não era e-mail, era carta ainda, né? Escrevi uma carta para ela e mandei. Ela tirou cópia dessa carta e mandou para todos os primos desviados. Olha aí, o camarada que vocês achavam que era bom. Já se dobrou e vocês vão no mesmo caminho que ele. Glória a Deus. Fazem 11 anos que meu irmão está nesse país. E fazem 9 que eu não tenho notícia dele. Não tinha. E todo mundo, mas você não viu? Ah, meu Deus, uma hora atrás dele. Sexta-feira foi o dia, você me liguei para ela, teu irmão me ligou. Está aqui no Enxurrama, está tão longe. Mas agora ele lembrou que tem um irmão, porque está só. Meu outro irmão, por parte de mãe no Brasil, craqueiro, viciado, vende tudo, está destruindo a vida da minha mãe.
me pediu para adicionar ele no Facebook. Eu falei, Lúcio, esse menino, não vou adicionar, Jesus. Quando você foi tranqueiro um dia também, adiciona o rapaz. Adicionei ele, voltando da fábrica quinta-feira de manhã, ele me manda um e-mail, estou com saudade. Aí Deus começou a colocar a palavra, eu comecei a enviar. Felipe, você não é isso que todo mundo está vendo. Você não é isso que o diabo está mostrando para as pessoas. Você é muito melhor do que isso. Deus disse que vai te usar e eu continuo crendo nessa promessa. Aí ele falou, mas para você é fácil. Eu falei, não foi fácil chegar não. Eu também fui dependente químico, eu também fui alcoólatra. Mas Jesus me libertou de tudo isso aqui. Aleluia! No começo foi difícil, eu lutei com a carne no jejum, na oração, mas Jesus me deu vitória. Fazem 15 anos que eu não preciso mais de nada disso. Aleluia, glória a Deus. E fui escrevendo e mandando, e ele disse, calou, você está aí ainda? Estou. Eu falei, então vai, continua estudando. E disse, ó, tem uns vídeos no YouTube, assista lá, tem umas mensagens nossas lá, procure lá, vá assistindo, Deus vai falando com você, porque eu tenho esperança, irmãos. Que Deus traz à existência aquilo que não existe. E usa as coisas loucas desse mundo para construir as estátuas. Porque um dia eu estava lá pior do que ele. E hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus, usufruindo dessa graça do presente que é a santificação. Mas o verso continua, irmãos, seguindo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça no passado se manifestou nas nossas vidas através da justificação. Está manifestando nas nossas vidas hoje através da santificação. Irá nos levar para o futuro, que é a glorificação. Aleluia. Quando o nosso corpo será trocado. Receberemos novas vestes. Receberemos um anel com um nome novo. E estaremos na eternidade com o nosso Senhor. Mas Ele nos disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu já venci esse mundo. Eu já venci o Satanás. É essa verdade que devemos dizer para as pessoas. Que Jesus é no passado, Jesus é no presente, Jesus é no futuro. Aleluia. Ele é o único ser que não tem tempo verbal para expressar o seu tempo. O kairos dele é. Ele não foi, ele é e será. Ele é Deus, sempre foi Deus. Aleluia. Nunca foi criado por ninguém. E aqui diz a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele só pode ser seu Deus e Senhor. Seu Deus e Salvador, se em primeiro lugar Ele for Senhor da sua vida. Você tem que entregar o controle da sua vida para Jesus. Aleluia. Dizer para Ele, está aqui, assina uma folha de papel em branco e entrega na mão de Jesus. Está aqui, Jesus. Pode preencher do jeito que o Senhor quiser. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Só que muitas vezes o centro da vontade de Deus não é o centro da nossa vontade. Não é. Não é verdadeiramente. Porque a nossa carne luta contra o Espírito que em nós habita. Nós queremos, irmãos, é pecado. O desejo da carne é pecar, porque pecar é bom, irmão, satisfaz a carne. Se pecar fosse ruim, que ele que querer? Eu sempre digo, irmão, não fica esperando o diabo aparecer, o Satanás aparecer, igual pintam ele, né? Porque pintam ele dessa forma. E assim como ninguém nunca viu Deus, eu creio que ninguém nunca tenha visto o chefe dos demônios pessoalmente. Pintam ele de vermelho, com chifre, com rabo, com espelho, isso é tudo invenção da cabeça do homem. E coisa que ele assopra, porque o diabo tem chifre, irmão, ele não tem nem a chave da casa. Diz que a chave do inferno quem tem era Jesus. O chifre na Bíblia, em toda a antiga aliança, significa autoridade. Na ponta do altar existia um chifre, que ali tinha uma autoridade. Na testa do sumo sacerdote existia uma mitra que dizia consagrado, separado, santificado.
Então pintam ele de chifre, de rabo, para ver se bota medo em alguém. Mas ele já está derrotado na cruz do Calvário. Aleluia. Verdade. O que te importa saber de verdade é que Jesus estará contigo. Aleluia. Todos os dias da tua vida, seja na hora da angústia, seja na hora da aprovação, seja na... Se você tiver plena consciência, minha esposa às vezes chegava nos momentos de Cristo, você não se apavora? Eu falei, não, por quê? Porque eu estou bem em Cristo, deixa eu aqui. Um ano desempregado, eu falei, tem emprego? Se tiver eu trabalho, agora se não tem eu vou fazer o quê? Eu não vou voltar a roubar, eu não vou voltar a traficar. Botar a mulher para prostituir na rua aqui no Japão, a cana é dura. Eu falei, não dá. Essa era a minha profissão antigamente. Eu vou fazer o quê? Vou me desesperar? Vou rasgar a Bíblia? Se Deus disse que cuida de mim e acabou, eu estou tranquilo. Aleluia. E Deus sempre cuidou, irmãos. Eu estava fazendo fisioterapia na época e disse para ela, quando eu receber alta, eu não volto para casa antes de arrumar um trabalho. Ela falou, você é louco. Eu falei, não, eu sou cristão. O médico me deu aula de manhã, estava com desfriado e já me levou na empreiteira. Vamos lá na minha empreiteira fazer uma ficha, quem sabe você não... Já saí de lá, irmão, com o uniforme debaixo do meu braço, voltei na cadeira e sentei na minha mesa e fiquei esperando. E aí, recebeu alta? Recebi. E aí? Falei, e o quê? Tu não disse que eu ia voltar para casa se não tivesse empregado? Falei, o uniforme em cima da cadeira aí, já estou trabalhando. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque eu aprendi a acreditar da seguinte forma, que nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade permissiva de Deus. O diabo só nos toca, só nos afronta se o Senhor permitir. Existe um homem na Bíblia que diz assim, as Sagradas Escrituras, eis que existia em Ur do Caldeus um homem, do nome de Jó, homem íntegro e reto que se desviava do mal. E por ser íntegro e reto se desviar do mal, você viu o que aconteceu com Jó? Todos os filhos, toda a fortuna, cometido de uma doença terrível, furúnculos por todo o corpo. Mas Jó em nada pecou contra Deus, porque na hora que ele está lá coçando com um caquinho de terra na terra, para esparar para a mulher, amaldiçoa esse Deus e morre. Nem nessa hora, irmão, se fosse eu tinha catado o caco e jogado nela. Mas Jó olhou assim, falas como uma louca. Porque se ele disse, tu é uma louca, mulher, ele teria pecado contra Deus. Nem nessa hora ele falou assim, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E nu eu saí do ventre da minha mãe. E se Deus deu permitiu que eu perdesse, Ele continua sendo Deus na minha vida. Eu aprendi a crer dessa forma, irmãos, que se você estiver no centro da vontade de Deus, as promessas dele lhe acompanham. Não é que quem tem promessa não morre, não morre, porque morreram mais de 598 mil no deserto. Saíram 600 mil homens com mais de 20 anos do deserto, para o deserto do Egito, sob o comando de Moisés. Todos eles tinham uma promessa, não tinha, pastor? Todos eles comeram do maná, não comeram, pastor? Todos eles comeram da carne, todos eles estavam debaixo da nuvem, todos eles estavam debaixo da coluna de fogo. Mas desses 600 mil homens, só 2 creram na promessa. E só eles herdaram a terra prometida. Ter promessa, irmão, não significa que você vai morar no céu. Como eu costumo dizer, minha avó dizia, filho, neto de crente, filho de crente não é neto de Deus, não. Se conserta. Porque a sua avó vai e vocês ficam tudo aí. Temos que ter um compromisso com o autor e consumador dessa palavra. Porque senão, irmãos, em vão é a nossa vida, dizendo que somos cristãos. Irmão, pare e pensa, ou vive uma vida de santidade, retidão na presença de Deus, vai sofrer perseguição, porque o diabo vai vir para cima, vai lhe afrontar, vai lhe perseguir. E sempre que eu ministro a palavra, eu sei que a semana seguinte vai ser de tribulação, mas eu já digo, venha porque eu vou pregar de novo. E vou dizer, porque o nome de Jesus você está derrotado, pode afrontar, pode humilhar, porque o meu mestre foi humilhado, o meu mestre foi afrontado. Se fizeram com ele, não vão fazer conosco, irmãos. Queremos uma comodidade. Esse falso evangelho que está sendo pregado, o evangelho de Riacuê, como o pastor Silvio dizia, parece que é original, mas se você for ver, não é. Você compra um tape no Riacuê e cola, daqui a pouco já soltou. Mas se comprar um caro, você vai colar e ele vai ficar colado. Então o tape do Riacuê parece ser original, mas não é.
É igual esse evangelho que está sendo pregado por aí. O apóstolo disse: se aparecer ele pregando um outro evangelho que não seja o evangelho do reino, seja anátema. E a pessoa não está lendo mais Bíblia, só quer saber de pular, ir para show, e gostam para lá, gostam para cá. Mas a palavra diz, irmãos, que Jesus nos tirou para fora. Aleluia. Eclésia, igreja, tirados para fora. Vivemos no mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Sabe por que muitas pessoas sofrem batalhas tremendo na área da carne espiritual? Porque ainda é carne. Temos dois instintos, duas naturezas dentro de nós, a carnal e a espiritual, e uma luta contra a outra. É como aquela ilustração que todo pregador fala: temos dois leões dentro de nós, um leão espírito e um leão carne. Se você sabe qual vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o leão carne vai vencer. Se você alimentar o leão espírito, irmão, Deus. Espírito não tem cheiro, irmãos. A carne tem, o leão vem e come a carne. Mas se vocês estiverem em espírito, aleluia, resistireis ao diabo. Glória a Deus. Mas o texto começa a seguir a paz com todos. Não é? A gente quer resistir ao diabo, mas não tem paz com ninguém. E acaba resistindo, porque ele já diz: essa aqui já está do meu lado, vou deixar ela mais em tranquilidade. Tem pessoas que pensam que porque não estão passando por lutas e provações, estão na bênção. Toma cuidado para tu não estar caminhando do lado a lado com o adversário. Porque a nossa função é caminhar na contramão. O mundo está indo para o inferno, o mundo está indo para as trevas, nós estamos indo para a luz. E com os braços abertos para levar o maior número de pessoas junto conosco. Assim como Cristo morreu naquela cruz com seus braços estendidos, cravados ali, para levar todos nós junto com Ele. Estamos cravados, a Bíblia diz que estamos cravados na mão dele. Quando Ele olha para aqueles buracos, o meu nome está ali, o seu nome está ali, o nome daqueles que vieram antes estão ali. Foi isso que fez ele não negar. E Satanás tentou até o último momento: não és o Cristo, não és o rei dos judeus, desce dessa cruz. E ele não desistiu. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. E consumou a nossa redenção. Só que o Satanás não desistiu, irmãos, e não vai desistir. Não pense que ele vai desistir porque você aceitou Jesus. Não pense que vai desistir porque você prega a palavra. Não pense que ele vai desistir porque você tem o desejo de evangelizar, de cantar, de louvar, de fazer algo. Ele não vai desistir. Ele é o camarada mais persistente e trabalhador que eu já conheci. Ele não cansa, irmãos. Ele te tenta hoje, te tenta amanhã, te tenta. Só que aqui é aquele ditado que tem no mundo: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Só que aqui o negócio é diferente, porque a nossa pedra é Cristo. Pode bater o tanto que quiser a água, ela não vai partir, ela não vai fender, porque ela é a rocha eterna da nossa salvação. Aqui não quebra nada, irmãos, porque Cristo é a nossa rocha. Estamos firmados sobre esta rocha. E quando no arrebatamento o Espírito Santo for arrancado dessa terra, aqueles que estiverem arraigados nessa rocha vão subir com ele. Por isso, ele disse: estaria com aqueles que fossem pregar o seu Evangelho. Eu não preguei nada do que eu coloquei no papel, mas eu creio que eu falei tudo aquilo que Deus tinha para nos falar nesta noite. O esboço está aqui, está desligado. Mas eu creio que, segundo a vontade de Deus, eu lhes disse tudo o que eu precisava dizer nesta noite. Eu quero concluir com dois textos. O primeiro está no livro dos Salmos, Salmo de número 73. Verso de número 24, diz assim: quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. 26. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O 28 diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. E para comprovar que ele disse que estaria conosco todos os dias, quando Gabriel revela-se a Maria e diz que ela teria um filho. Oh, glória a Deus. Eu falei que ele está nervoso. O nome dele, segundo Mateus escreveu no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 23, é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Mateus 1:23 nos diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não tem mais aqui. Mas o texto nos diz, a parte B do verso 20: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele vai cumprir essa promessa. Queira o diabo ou não, trabalhe ele quanto quiser, faça ele o que quiser, é uma promessa incondicional. Ele vai voltar. Aleluia. A nossa salvação é condicional, porque depende se nós resolvermos o aceitar e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para termos a eternidade ao seu lado na glória. Todo ser humano fora da igreja e fora de Cristo acha que quando morre acaba, não é? Todo mundo pensa, e esse é o maior dos engodos que Satanás colocou na mente da sociedade, tanto do passado como a moderna, dos dias de hoje, que morreu, acabou tudo, acabou. Esse é o maior engano, a maior mentira que ele já disse, porque é quando você fecha os seus olhos nesta terra que a sua vida verdadeiramente vai começar, porque você só tem dois caminhos: ou o céu de glórias, ou a perdição eterna junto com Satanás e os seus anjos. A Bíblia fala que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem no inferno é um intruso. Mas a mesma Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador foi nos preparar morada. Lá nós somos bem-vindos. Lá existe um arquiteto construindo, já construído o lar eterno. Nossos irmãos vão louvar ao Senhor. Medite em tudo que foi dito nesta noite. E nós queremos orar pela sua vida. Oh, glória. Nós chamamos, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência de Ti a cada dia. Firmamos novamente a nossa aliança contigo, que Tu pode usar o resto dos dias que me restam nessa